é bom vocês trazer para vocês a questão de refletir sobre cada um desses personagens que foram colocados aqui em sala de aula. Porque não só para fazer atividades, para o aprendizado de vocês, mas também para levar para a vida pessoal de vocês, alguns exemplos, como perseverança, é uma coisa que está muito ligada com os personagens, criatividade, determinação. Então, são elementos que vocês têm que botar em prática na vida que vocês quiserem alcançar um objetivo. Como além de outros que já foram falados aqui, esses que já foram trazidos hoje, são exemplos de vida, que conquistaram, que foram conhecidos pelo mundo, porque deixou a sua imagem, a sua parte, a contribuição para esse mundo. E que encontraram barreiras do mesmo jeito que vocês hoje encontram, essas pessoas se encontraram e elas superaram. Exatamente. Esse pintor aí que eu vou apresentar para vocês, ele vai falar, ele vai relatar essa frase. Eu queria começar antes de apresentar com essa frase que ele vai falar. Eu tenho muita experiência em relação a quem, ao meu lado, repentinamente cai morto, abatido por uma bala certeira. Eu tenho experiência direta disso. Eu que fiz isso. Naquela época, eu não era um pacifista, ou era. Talvez eu fosse uma pessoa inquisitiva ou curiosa, né? Eu vi tudo aquilo pessoalmente. Sou uma espécie de realista. Você sabe que eu vi tudo ao redor com meus próprios olhos e posso confirmar que isto, a tela com uma cena de guerra, é exatamente assim. Tenho muita experiência de toda essa palidez, o abismo profundo da vida para mim mesmo. Ele vai fazer referência nessa frase aí, para o livro, do momento que ele passou em guerra. Otto diz que ele vai nascer em 1891, 2 de dezembro, com alguns outros personagens que eu quero trazer aqui para vocês. Ele nasceu não numa família de condições, que tinha condições boas financeiras. O pai dele era fundador de ferro e a mãe dele era costureira. Ele começou com influência com relação à arte, com um primo que tinha um ateliê e desenhava paisagens. Isso cotidianamente nas pinturas de Van Gogh. Ele começou assim, mas não é essa pintura que Otto Dix vai levar toda a decorrer da sua vida. É o que vai trazer e o que ele vai mostrar nessas pinturas que eu vou apresentar aqui é justamente o que ele vivenciou com seus próprios olhos, como ele fala ali na frase, na guerra. Ele tinha um amigo sendo mutilado, carinhoso, como o texto estava mostrando para vocês. Ele também foi ferido, foi várias vezes ferido, foi levado em mata. Mas ele, ao redor dele, ele estava presenciando todo aquele contexto de guerra. E as pinturas dele, as gravuras que ele vai apresentar e eu vou mostrar aqui para vocês, vai retratar esse momento escondido da guerra. E outros temas que ele vai se aprofundar. Claro, ele como um talento, ele vai entrar assim, na escola de arte, uma das várias, só uma. Na Alemanha, tem aqui dois de vocês, pelo menos duas. Ele vai também ensinar, vai pintar para vocês, financeiramente, ele vai pintar gravuras de pessoas para poder se manter. E ele vai descobrir sua arte, mas ele vai fazer uma coisa aos 23 anos. Como a gente viu no personagem de Francine, ele vai se voluntariar também, como nós dizem, à guerra. Essa sensação da guerra no momento, do patriotismo, de você se voluntariar naquele momento de guerra, pela sua pátria. Então ele vai fazer isso pela Alemanha. Aos 23 anos, ele vai ser artilheiro. Ele vai manusear, geralmente, metralhadoras. Tem aí no texto de vocês. E ele vai ver isso que eu disse para vocês. Nessa gravura aqui, que eu trouxe para vocês, foi pintada a carvão. E Otto Dix, foi pintada a carvão. Carvão. Otto Dix, ele não tinha, na verdade, telas, tinta, não tinha telas. E nas trincheiras, em algum momento de intervalo daquele momento de guerrear, ele fazia um gravura sobre o que ele havia retratado para ele. Essa
ele vai ser comparado com Goya. Eu não trouxe Goya para vocês, porque senão eu ia ter que dar para mudar em Goya. Mas ele vai ser comparado com Goya alemão, porque ele vai, Goya, ele vai pintar o momento da revolução, da revolta que vai ter, uma guerra que vai ter entre os espanhóis, as tropas de Napoleão. Então, Goya ele vai retratar as figuras e o momento da guerra. E é o que Otto Dix também vai fazer. Vai retratar o que ele viu na guerra. Um diferencial. Ele foi um soldado da guerra. E uma intimidade ele foi trazer nas finais. Então, essa gravura aí é uma das que ele vai trazer, ele vai desenhar. Outra, esse momento aí, olha, esse daqui é uma cidade que vai ser bombardeada, é o bombardeio aéreo sobre Lille. Essa outra é a ofensiva de soldados com massa de gás, o cara que falou para vocês, apresentar as armas químicas da guerra era muito presente. Então, era costume os soldados usarem as massas, e não só os soldados, também animais cachorros. Usar. Então, ele traz isso acabando. Essa outra aqui, ele vai retratar o pai dele, o pai e a mãe. Quando eu fui analisar essa pintura aí que ele fez, ele vai, o sentido é que um observador que está vendo a pintura, veja assim, o que o homem do campo, o que o homem trabalhador naquela época, que era justamente o pai dele, queriam retratar isso com as mãos, como descanso sobre o seu corpo, e a expressão de satisfação. Então, nessa outra cultura, que é um tema que vai ser abordado depois do pós-guerra, depois de alguns anos, quando ele sai da guerra, ele vai começar a pintar alguns temas que vai ser a causa da prisão dele no momento da Segunda Guerra por Hitler. Esse era o tema, as prostitutas. Porque ele queria três páginas laterais, três prostitutas na rua, em 1925. A temática dele era evidenciar o excluído da sociedade. Aquele que geralmente tinha boas condições queria passar e não ver. Era aquele que estava invisível para os olhos daqueles que tinham condições. Então ele queria retratar essas pessoas que eram invisíveis para muita gente que tinha condição na sociedade. Geralmente o tema dele era morte, você vai encontrar pinturas com a caveira, era crianças subnutridas por causa da fome, prostitutas que eram marginalizadas, e aqueles também, aqueles mutilados da guerra. E tem um aqui, que vai falar, não sei se vocês verem com mais detalhes, que é sobre o vendedor de fósforo. Então, você vê passando isso aí, não dando atenção a ele, o cachorro guinchando nele. Esse é o mutilado de guerra, o soldado. Então, ele está sem as pernas, pedindo, sem os braços, e pedindo aí o pessoal passando e não dando atenção a ele, até o cachorro, numa certa depreciar a figura dele, guinchando nele. Então, ele queria evidenciar isso, ele é um Cristo, tá? Na minha opinião. Essa segunda é o autorretrato dele, esse primeiro soldado, era ótimo, ele se autorretratou, e hoje um soldado da guerra, momento de guerra. Para dar bem rápido possibilidade, outras telas, essa daí já é uma jornalista que ele vai citar. Eu queria trazer para os cores, porque ele também pintava, não só fazendo gravura, desenho. Aqui questão de também mutilados que pedem nessas questões desesperadamente de atenção para aqueles que estão passando. Essa é a tela mais conhecida e mais falada, e ele vai ser destacado por essa tela. Essa tela é a guerra, o nome dessa tela. Essa é para Vai pro lado. Vamos observar bem direitinho essa tela. Essa tela, na verdade, ela é eu vou ter aqui o nome aqui dela. Na Idade Média, eles costumavam fazer esse tipo de tela. É tipo um oratório, mas não é um oratório, tem outro nome. Ele é fechado, ela fecha, de madeira, fecha e abre. Pronto. Na primeira guerra, na Idade Média, eles faziam isso. E outro pintor muito conhecido é Bosch. Ele também vai trazer uma tela muito conhecida que vai fazer isso. Aí eu vou explicar para
quer retratar da guerra. Esse segundo momento, que é o central, que ganha mais destaque, é o cume da guerra. É depois da destruição, depois da batalha, aquela carnificina de sangue, que é espalhada por todo o canto, forte, e ele vai fazer uma referência a Bosch nessa pintura. Quem depois pesquisa em casa, o Bosch é um pintor. Essas feridas desse pé desse homem aqui é referente a uma tela de Bosch que traz a peste bubônica, a peste negra, né? A peste. Aí isso é sua ferida, ele vai fazer referência a essa pintura. Mas o que ele quer retratar aqui, justamente é o momento de destruição depois da guerra. Você vê aqui, ó, corpos mutilados embaixo e uma destruição e tal. E ainda tem, nesse terceiro momento aqui, tem um sobrevivente, que é ele também. Isso aqui é um autorretrato. Eles pintores que costumam antigamente se autorretratar na tela. No momento da ele está carregando outra, né? Ele está carregando um ferido de guerra. Isso deve também ter acontecido no momento de guerra. E amigos, ele fala, amigos meus ficaram loucos, muitos cheios de filhos, tentando ajudar. Então, ele está tentando salvar, então, um sobrevivente. E nesse último momento, que é esse final aqui, esse último momento na verdade, é o momento que ele quer retratar como se fosse um caixão. Pode observar que tem Olha só. um corpo